Fala aí, eu sou Edu Carvalho e vamos aí para o nosso 45º vídeo pós-cirurgia de lesão de plexo braquial. Nesses 45 meses aí que se passaram após a minha cirurgia, é engraçado que no começo a gente sempre é tão mais eu, né? A gente, eu sou, tava tão louco para recuperar logo, né? Tava ainda numa fase muito boa. E nesses 45 meses eles oscilaram bastante entre momentos de muita euforia e momentos que você acaba ficando um pouquinho mais para baixo. Eu hoje estou aqui falando com vocês um pouco de gripe, que agora está chegando aí meio do ano, tempo já. São Paulo já não tem um tempo muito confiável, mas agora, né, nesse período do ano começa a ficar um pouquinho mais frio. E eu acabei me descuidando aí e pegando uma gripezinha chatinha. E também por causa desse tempo, você vê, eu tô até de tipóia aqui, porque o braço ele começa a doer muito, fica muito gelado, né? Então eu procuro deixar aqui com uma luvinha para conter ali o punho e a tipóia que também ajuda a esquentar um pouquinho o braço, amenizando um pouquinho as dores durante o dia, né? Aí à noite eu costumo movimentar um pouquinho ele para manter essa articulação sempre lubrificada e sempre maleável, né? E, e vou tocando aí do jeito que tá dando, como vocês veem nos últimos vídeos que eu venho falando. Também estou passando por uma reestruturação mental, né? Onde eu acredito que eu não, após o meu acidente, eu não tive um tempo, né, para parar e refletir sobre o que tinha acontecido, né? Você fica tão em choque e eu acho que as pessoas que acabam convivendo ao nosso lado, para elas, é, elas entendem e têm empatia com a gente, né? Mas elas não estão na nossa pele ali sentindo a, a, a dor da perda que nós temos, né? E não, isso não é de maneira alguma por mal, é que não tem como você realmente sentir a dor da outra pessoa, né? E como a gente vive com isso, né? Então, no meu caso, que vivi muito tempo da minha vida em alta atividade e de uma hora para outra isso recolher, não que isso seja uma desculpa, porque a gente pode ter tantos atletas aí paraolímpicos e pessoas com deficiência que se superam tanto, né? Mas eu acho que cada pessoa tem o seu momento também. E eu tive um momento mais forte no começo, né? Eu usei toda a minha base de vida para tentar reverter as coisas. E aí é quando você vai entendendo a gravidade da lesão do plexo e, e você acaba meio que respeitando o adversário, sabe? Você fala, pô, o bicho é brabo, né? E aí você vai lidando com isso. E eu tô percebendo que eu tô numa fase em que eu preciso meio que analisar um pouco melhor esse meu luto, né? Essa perda que eu tive. Eu não parei nunca para analisar isso, que minha vida mudou e eu simplesmente não aceitei e acho que depois de 4 anos aí a ficha começa a cair um pouquinho e talvez tenha sido muito pesado para eu absorver esse entendimento, essa consciência, né? Aceitar essa minha consciência. Então eu estou passando aqui por um momento de repaginação da minha vida. Lógico, eu tenho ainda muita vontade de fazer muita coisa. Sempre vem de um lado o, o anjinho falando, vamos lá, vamos fazer. Do outro lado, o diabinho falando assim, não, cara, para um pouquinho. Vá. Então eu fico nesses dois mundos
E, e acho que eu preciso desse momento do meio termo, né? De me olhar um pouquinho, respeitar o que aconteceu. Não estou falando em ter dó de mim, mas em realmente aceitar isso que aconteceu e de uma certa forma buscar um caminho ideal, né? Porque eu não posso, não consigo fazer o que eu fazia antes. Quando a gente fala fazia, a gente tentar explicar um pouquinho aqui. Às vezes as pessoas falam, mas é trabalhar e tal. Não estou falando coisas que animam a gente, hobbies, né? Tipo, nossa, eu gostava de escalar, eu ia muito, fazer, como é que chama? Escalada indoor, puta, pilotar kart, ir pro cartódromo com os amigos, brincar ali hoje. Eu nem sei se eu consigo, na verdade, eu não peguei um dia para ir num cartódromo tentar pilotar ali com uma mão. Eu sei que é difícil, mas mesmo assim eu vou estar me divertindo. Eu tenho que me acostumar com a coisa de não ser competitivo com como era no mundo antes, entendeu? Eu teria que me tentar me alocar com um grupo de pessoas que também teriam algum tipo de problema para a gente ali fazer uma disputa um pouco mais honesta, vamos colocar assim, né? Isso é pesado para mim ainda, né? Eu sei que eu tenho que aceitar, mas é um momento de transição que eu estou passando. Então acho que é válido ter essa consciência e tentar seguir em frente, né? Que é o que eu venho fazendo. Eu recebi nesses últimos meses alguns comentários e algumas conversas aí via Instagram, via YouTube, com alguns relatos de alguns companheiros de lesão também. E é legal que a gente vem trocando bastante informação, a gente vem falando um pouquinho de experiências que a gente vai vivendo, né? Essa troca acho muito importante. Como eu já falei, é uma lesão que tem poucos dados, né? E como muda muito de indivíduo para indivíduo, ele não segue um padrão, né? Então também é uma coisa difícil de mensurar. Então, quanto mais a gente conversa, mais a gente vai se enquadrando aí num padrãozinho que a gente mesmo vai criando, enquanto os cientistas e os médicos estudiosos estão ali ralando para descobrir novas formas de dar um estilo de vida melhor, né? Hoje a dor é a parte que mais me afeta nessa, nessa minha vida, né? Essa nova vida. Venho estudando um pouquinho de uma cirurgia chamada descotomia. Descotomia. Posso estar falando o nome errado aqui, mas procurar como DRES vai aparecer, que é uma cirurgia que eu quero ir. Eu preciso retornar no meu neurologista para conversar um pouquinho com ele sobre isso, ter mais informações. Mas pelo que eu andei estudando, é uma cirurgia um pouco agressiva, que ela vai ali invadir a sua coluna, a sua cervical e tentar chegar ali no sistema nervoso central, ali na coluna, né, na medula, e aí eles cauterizam algum nervo que leva o sinal de dor para o cérebro. Então, eu ainda preciso estudar um pouquinho mais isso, porque existem os prós e contras, né, que eu não posso falar aqui porque não tenho um embasamento para isso, mas me despertou o interesse de conhecer um pouquinho mais, porque viver sem o movimento do braço, principalmente que é do meu braço principal, eu era destro, né, e machuquei o braço direito, é difícil já viver sem o movimento do braço, você se adapta a muita coisa. E a dor, ela vem e intensifica isso, né, então é bem ruim, assim, a dor tira bastante o ânimo do dia a dia, e também acredito que dores variam, né, de pessoa para pessoa, não tem nem como medir isso, mas para mim, a minha é bem chata, quando vem ela é bem
bem insuportável, assim, eu não gosto, não me divirto com ela. E se não existisse essa dor, já iria me ajudar muito, né? Pelo menos assim, a parte de humor, estresse e tal, acho que ia melhorar bastante. Então eu vou procurar ir um pouco mais atrás disso, falar com o meu neurologista, eu trato com o Luciano Foroni, doutor Luciano Foroni, aqui de São Paulo. E aí eu tento trazer para vocês aí alguma coisa que eu tenha para compartilhar, mas eu ainda preciso me acertar para conseguir fazer essa consulta, tá? Da parte de movimentação, eu percebo que meu braço, tanto a abdução, o levantamento aqui frontal, eu venho com um bom levantamento, né? O braço, obviamente, eu fiz alguns testes o outro dia e às vezes eu levanto o meu braço lesionado, eu consigo ficar ali coisa de 10 segundos com o braço levantado e aí o braço pesa, né? Então eu não consigo sustentar por muito mais tempo. Aí, em contrapartida, eu levanto, faço com esse braço bom, né? E aí, com o braço bom, você ultrapassa minuto, né? Então, é uma forma de mensurar o quanto a musculatura do meu outro braço está fraca, não só visualmente, mas como a parte mecânica dela, né? Então, meu braço esquerdo, se eu deixar nessa posição, eu vou ficar bastante tempo com ele nesta posição. Já o meu braço lesionado, quando eu faço esse levantamento, eu vou ficar alguns segundos com ele, e aí com o tempo ele pesa e desce. Então, é claramente que quanto mais a gente exercita o músculo, mais tempo ele vai se manter ali suspenso, né? Mas aí é uma parte que eu, com muita vergonha, tenho que confessar, que a parte de exercícios, eu falhei muito, né, nesse período, não consegui conciliar o meu momento com a empolgação que eu tinha no começo da lesão, né? Eu fui dando uma desmotivada porque eu não via a melhora que eu gostaria de ver, mesmo já sabendo que é uma coisa demorada, né? Mas o básico eu procuro fazer, né? Manter minhas articulações sempre lubrificadas e maleáveis, exercitar um pouco o braço, sobe, desce, mas eu não, eu pequei realmente de uns tempos para cá no treino pesado, né? Ir numa academia, tentar treinar como eu treinava. Isso eu não aconselho. Eu aconselho se vocês estiverem no pique, cara, se vocês estiverem bem, é, força, porque assim, eu estaria com o braço muito melhor do que está hoje. Esse é o arrependimento, sabe? E agora assim, eu tenho que começar daqui para frente. Só que a cabeça não tá boa, então vai juntando muita coisa que não deveria, mas vai juntando. Então, se vocês puderem e conseguirem não parar, cara, puta, segue forte, porque o seu braço vai responder de uma forma ou de outra, bem como você queria, talvez não aconteça, mas no tempo que você gostaria, né? Mas a melhora ela vem, vai diminuir um pouco a dor, você vai dormir melhor, é, o seu braço vai te incomodar menos durante o dia e de repente você começa a ter a questão dos movimentos é, respondendo melhor com o tempo. Ainda mais tem a coisa da idade, né? De repente você sofreu a lesão, tem uma idade mais jovem e tal, então seu corpo aproveita agora, cara. Aproveita que o corpo regenera de uma forma diferente e tudo mais. Mas aí eu tenho outras questões também, que não é só do meu braço, nem tudo deriva da minha lesão. Eu tenho outras questões, acho que todo mundo tem, né? Mas eu tenho minhas outras questões que às vezes pesam um pouquinho, mexem um pouquinho comigo. Como todo ser humano, eu vou falhar, eu vou, eu vou cair, vou ter que levantar, e é assim que a vida segue, né? O importante que eu falo é a gente nunca desistir, né? O desistir seria o quê? Jogar tudo pra lá e falar, mas não vou fazer mais nada, não quero mais saber. Eu acho que descansar ele é aceitável, né? Você parar um pouquinho, que é o que eu estou pretendendo fazer,
de alguma forma eu parar um pouquinho para refletir, sofrer esse luto que eu não sofri, que eu não vivi, né? Parar, refletir o que aconteceu, me posicionar na minha postura, né? Meu dia a dia, como tocar a vida daqui para frente, enfim, são muitas questões que precisam ser processadas bem intimamente, que o objetivo sempre é a gente estar bem, né? Eu confesso que eu sou uma pessoa, um péssimo perdedor, sempre fui um péssimo perdedor. Não gosto de derrotas, eu não gosto, sempre fui muito competitivo. Só que quando você encontra um adversário que se chama vida, você começa a perceber que o jogo muda, né? É uma outra questão que você não controla. Você não tem controle sobre algumas coisas e você tem que focar no que você realmente consegue controlar. Então, deixo aqui, finalizando esse vídeo, esse recadinho de foque no que você controla e, e tudo que você controla, que te pertence, né? A sua motivação, o que você pode fazer para o seu braço, os seus treinamentos, o seu empenho nisso, o seu ânimo, essas coisas você consegue trabalhar, tá? Muita coisa que te cerca, às vezes você não consegue controlar, né? Então, você não controla o tempo se faz frio ou calor, mas você controla, se você põe uma tipóia ou uma blusa ou se agasalha bem, isso você controla. É disso que eu estou querendo me referir aqui. Nesse vídeo 45, 4 anos e 1 mês do meu acidente, 3 anos e 9 meses de cirurgia. Logo, logo completa aí 4 anos de cirurgia também. E a gente vai falar também sobre isso. Deixo aqui um forte abraço para vocês nesse mês 45. E a gente se vê no próximo mês com mais novidade, quem sabe. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Valeu. Tchau.